Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam bem e animados também. Podem todos se assentar. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo de comunhão, em que estudaremos, ó Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos leve, Pai, ao conhecimento da verdade. Que o Senhor nos prepare, Senhor Deus, para defender, Pai, a nossa fé. E que através desses estudos, Senhor Deus, o Teu nome, Pai, seja santificado, seja glorificado através das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor tire todas as nossas distrações, Senhor, nesse momento. E que isso sirva, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Irmãos, então, dando continuidade ao nosso estudo sobre seitas e heresias, antes de a gente iniciar o estudo, eu queria indicar aos irmãos um livro, que esse livro é o Teologia e Prática da Igreja Católica Romana. E o autor desse livro, o Greg Allison, ele é um pastor reformado, e ele passou grande parte do ministério dele pregando a católicos. Eu recomendo bastante esse livro e eu me baseei bastante nele para preparar esse estudo para os irmãos. Então, irmãos, como que surgiu o catolicismo romano? É difícil a gente precisar uma data exata do surgimento do catolicismo. Por quê? Porque o catolicismo ele é muito mais baseado na tradição cristã do que nas escrituras. É claro que se a gente perguntar para o católico quando que surgiu o catolicismo, ele vai dizer que foi pelo próprio Cristo, quando Cristo tem aquela conversa com Pedro em Mateus 16. A gente vai tratar desse texto mais para frente, mas o fato, irmão, é que não há como a gente precisar uma data. Mas, porém, nós podemos ver já algumas doutrinas católicas que são praticadas hoje, logo após os primeiros séculos, depois da igreja primitiva, do período bíblico. Nos próprios pais da igreja, a gente já encontra algumas doutrinas católicas. Alguns vão dizer que o catolicismo começou ali nos tempos de Constantino, quando Constantino ele vai ao poder, ele vira imperador de Roma ali em meados do século IV. E ali, então, a igreja ela se une ao Estado, Constantino une a igreja e o Estado, e a partir daquele momento, o catolicismo, o termo romano, ele passa a ser empregado de uma forma mais incisiva. Por que o catolicismo romano ele é uma seita? Eu coloquei esse quadrinho aí, talvez alguns de vocês, talvez os mais antigos, já tenham visto até esse quadro nos módulos dos novos membros, no módulo da história da igreja. Do lado esquerdo, nós temos os 5 solas, as 5 bandeiras da Reforma Protestante. E do lado direito, a gente tem como o catolicismo vê essas questões. Então, nós protestantes, nós cremos no sola escritura, o somente escritura. Nós já vemos que o catolicismo ele não utiliza apenas a escritura, mas a tradição também é considerada como forma de revelação divina. Nós cremos no sola gratia, somente a graça. Os católicos eles vão defender que a graça ela é necessária, mas também os méritos são também necessários para a salvação. Nós cremos no solus Christus, que somente Cristo pode nos salvar, como nós veremos através dos ensinos católicos, não somente Cristo, mas os católicos adicionam Maria e a própria igreja como mediadores da graça divina. Nós temos também o sola fide, somente a fé. Os católicos entendem que não somente a fé, mas também as obras, elas contribuem para a salvação.
E por fim, nós temos o soli deo glória, glória somente a Deus. E como resultado de todo o ensino católico, eles vão dar glória a Deus, a Maria e aos santos. Então, como vocês podem perceber, como uma característica de uma seita, é sempre adicionar algo à Escritura. O somente Escritura, ele não está ali em primeiro, né, como primeiro sola, por um acaso. O sola Escritura está ali porque justamente ali é que está todo o fundamento da nossa fé. E uma vez que nós saímos do sola Escritura e começamos a adicionar coisas ao que está escrito nas Escrituras, e aí começam os problemas. E a gente vai ver isso na doutrina católica. Então, nós cremos que a Escritura, ela é não só necessária, mas ela é suficiente para a nossa salvação, além dela ser infalível, porque foi inspirada pelo próprio Deus. Já os católicos, eles não vão entender que a Escritura, ela é suficiente. Eles acreditam que ela é necessária, porém ela não é suficiente e ela também não é infalível, uma vez que, quando a tradição ela é confrontada com o ensino da Escritura, nós vamos ver que o católico ele vai aderir à tradição ao invés da própria Escritura. Então, irmãos, para que a gente entenda o catolicismo romano, a gente precisa estudar quais são os fundamentos principais das suas doutrinas. E toda a religião católica, ela é constituída a partir de 2 pilares ou fundamentos. E quais são eles? Primeiro, é o que eles chamam de a interdependência, natureza, graça e a interconexão Cristo-Igreja. E o que isso significa? O Greg Allison, nesse livro aqui, que eu indiquei aos irmãos, o Teologia e Prática da Igreja Católica Romana, ele nos dá o significado desse fundamento. E ele diz: é possível estabelecer uma ampla caracterização desse relacionamento. Natureza e igreja são interdependentes porque existem em um contínuo ou continuidade. As duas foram divinamente projetadas para operar em mútua dependência, de tal modo que a natureza seja um canal de graça e a graça eleve ou aperfeiçoe a natureza. Para dar um exemplo simples, a água do reino da natureza pode receber e se tornar um canal de graça quando consagrada pela Igreja Católica. É usada para o sacramento do batismo, que confere graça aos que o recebem. Ou seja, irmãos, a Igreja Católica, ela entende, através desse fundamento, que o pecado, ele não é um problema primário, ele é um problema secundário. A gente vê, por esse fundamento, que o católico ele acredita que a natureza, sim, ela foi, de certa forma, prejudicada e afetada pelo pecado, mas o pós-queda, a queda de Adão, não corrompeu o homem completamente a ponto de impedir que o homem possa, pelos seus próprios esforços, ir até Deus e, de alguma forma, cooperar com a graça, para que a graça, sim, eleve a natureza. Ou seja, pelos nossos próprios esforços, o católico acredita que nós podemos ir a Deus. Mas, irmãos, qual que é o que sustenta esse fundamento do catolicismo? E aqui, irmãos, a gente já encontra o primeiro problema. O catolicismo vai fundamentar essa ideia na filosofia de Tomás de Aquino, na tradição tomista, que afirmava que uma capacidade do homem para chegar a Deus. Então, irmãos, aqui já começa o problema. O católico não tira essa ideia, esse fundamento, da própria Escritura. Ele recorre à própria tradição de Tomás de Aquino. E qual que é a resposta bíblica que nós devemos dar a esse ensinamento? Gênesis 3, 17 e 19 vai dizer: e a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo.
No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então aqui, irmãos, a gente já vê as consequências da queda de Adão. Não somente a natureza do homem, ela foi completamente afetada, impossibilitando o homem de querer a Deus, de ter vontade de ir a Deus e de poder de alguma forma agradar a Deus. Nós vemos que a própria natureza, ela foi, de certa forma, afetada. A gente pode olhar, eu particularmente, eu gosto de assistir bastante Animal Planet, né? Eu acho que eu sou o cara que mais assiste esse canal. E, irmãos, quando a gente olha os acontecimentos na natureza, o que a gente vê é o tempo todo a morte. A gente vê os animais ali comendo uns aos outros, a gente vê animais morrendo de fome. Então, o que a gente encontra, irmãos, é só morte. Um outro texto que nós podemos usar também é João 9, do 9 ao 13, que vai dizer: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então vejam, irmãos, que aqui, mais uma vez, a gente vê que não é pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Outro texto, Romanos 3, do 9 ao 18, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Isaías 64, 6, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. E Efésios 2:1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Irmãos, quando nós olhamos a todos esses textos, não tem como a gente ter uma visão otimista com relação ao pós-queda. A gente vê que o homem está totalmente manchado e aprofundado no pecado. O homem é escravo do pecado em seu estado natural. Portanto, irmãos, nós negamos e nós rejeitamos esse primeiro fundamento do catolicismo. E o segundo fundamento, interconexão Cristo e Igreja. Greg Allison também vai nos dar o significado. Ele vai dizer que esse pensamento ele vem da compreensão que tem a Igreja Católica de si mesma como continuação da encarnação de Jesus Cristo. O fundamento está conectado ao primeiro da seguinte forma: entre as ordens da natureza e da graça, há necessidade de um tema mediador que represente a natureza para a graça e a graça para a natureza, de modo que a natureza seja cada vez mais completamente agraciada e a graça acabe por atingir seu objetivo final de elevação da natureza. Então veja, irmãos, o católico entende que a própria igreja ela é a encarnação de Jesus Cristo. E uma vez que ela é a continuação da encarnação de Jesus Cristo, ela então recebe um papel de mediadora da graça para a natureza. Aqui há 3 pontos de consideração da Igreja Católica. A primeira é a analogia cristológica. Eles vão dizer que, assim como Cristo encarnou e mediou a graça entre os homens,
o católico vai afirmar que assim como a igreja é a encarnação, é a continuação da encarnação de Cristo, então a própria igreja, ela é, então, a mediadora da graça entre os homens. O segundo ponto é a igreja como corpo místico de Cristo. A gente vai ver essa ideia fundamentada em Agostinho. No próximo slide eu vou dar um pouco mais de detalhes. E também na ideia da igreja como sacramento. A Igreja Católica entende que a igreja é um sacramento. E ela é sinal e instrumento mediador da própria graça. Então, irmãos, como que o catolicismo sustenta esse entendimento? E aqui, mais uma vez, os católicos vão recorrer à tradição cristã, mas dessa vez é fundamentado em Agostinho de Hipona. Irmãos, vejam aqui que a questão da tradição, ela não precisa necessariamente ser ruim. A tradição, na verdade, a forma que nós enxergamos a questão da tradição é que ela deve ser levada ao crivo das Escrituras. Ela deve ser olhada pela ótica da Escritura. Se aquilo que a tradição está dizendo, ela está de acordo com a autoridade da Escritura, aquilo que a Escritura ensina, nós aceitamos aquilo como algo que pode nos ajudar, inclusive, na compreensão da Escritura. Porém, irmãos, a ideia aqui de Agostinho, ela não é uma ideia bíblica. Agostinho, ele vai entender e ele vai usar esses seguintes textos aqui, e ele vai chegar à conclusão de que Cristo, ele está tanto na cabeça quanto no corpo, de forma plena e concreta. Cristo, ele não está presente na igreja somente de uma forma espiritual, mas Cristo, ele está presente em sua natureza humana e divina. E essa é a ideia de que a igreja, para os católicos, que a igreja ela é o corpo místico de Cristo. E quais são os textos? E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, 22 a 23. Efésios 5, 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Colossenses 1, o verso 18 e o 24. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, irmãos, Agostinho vai entender todos esses textos onde é feito essa analogia entre Cristo como cabeça e a igreja como seu corpo. Ele não vai entender essas passagens como metáforas. Ele vai entender todas essas passagens de uma forma literal. E Agostinho, ele criou uma ideia que ele chamou de totus Christus, que é a ideia do Cristo total, de que o Cristo total, ou seja, a natureza humana e a natureza divina de Cristo, estão presentes tanto na cabeça quanto no corpo de uma forma completa. Então, irmãos, nós também, como essa não é uma ideia fundamentada nas Escrituras, e nós cremos, irmãos, que a igreja ela está em união com Cristo, mas essa é uma união espiritual, e que Cristo, depois que ele ascendeu, ele envia o seu Espírito, e Cristo, como o próprio Deus, o Deus que é onipresente, ele está sim presente em todos os lugares, inclusive na igreja, mas nós rejeitamos, irmãos, que o Cristo homem esteja de alguma forma mística ou misteriosa, como os católicos dizem, presente na igreja. E a gente vai ver algumas implicações disso no decorrer do estudo. Então, irmãos, eu coloquei aqui algumas heresias do catolicismo que partem desse fundamento, desses dois fundamentos que a gente estudou agora. Então, a primeira,
a tradição como mais uma forma de revelação divina. Como eu disse, os católicos eles negam a suficiência e a infalibilidade das Escrituras. Então, a Escritura ela não é suficiente e não é infalível para o católico. Eles precisam recorrer à tradição, algo de fora, que vem de fora das Escrituras, para poder sustentar os seus ensinos. E como nós vimos, nenhum dos ensinos, nenhum desses fundamentos do catolicismo, ele está pautado nas Escrituras. Ele sempre vai estar pautado ou na tradição ou numa compreensão errada do texto bíblico. Outro ponto, irmãos, que é algo bastante grave, é a questão da sucessão apostólica, que é a ideia do papado. A gente vai tratar com um pouco mais de detalhes um pouco mais para frente. A Igreja Católica ela determina o cânon da Escritura e a forma correta de interpretação. Ou seja, irmãos, como a Igreja Católica ela entende que ela é a continuação da encarnação de Cristo, é como se Cristo estivesse ali fazendo, através do magistério e da liderança do catolicismo, é como se o próprio Cristo estivesse ali atuando e operando. Então, a própria Igreja Católica ela roga para si o cânon bíblico. Ela que vai definir aquilo que é inspirado e aquilo que não é inspirado. E, como consequência disso, também a forma correta de interpretação da Bíblia. Os católicos eles até vão incentivar os fiéis a lerem a Bíblia, mas para eles é algo complicado, né, e que há algumas questões ocultas nas próprias Escrituras. Então, eles preferem ler a Bíblia, mas assim, deixa que o padre, o papa, deixa que eles vão dar a interpretação correta. E nós não cremos, irmãos, dessa forma. A doutrina do pecado. Como nós vimos lá no primeiro fundamento do catolicismo, a doutrina do pecado ela é totalmente errada. A gente vê que, pela Escritura, que o homem ele é totalmente depravado. Nós, como cristãos reformados, a gente enfatiza bastante essa questão, né, que é um dos 5 pontos do calvinismo, que é a depravação total, de que o homem ele não pode ir a Deus, a não ser que a graça opere no pecador, e isso acontece por apenas um dos lados. Nós cremos, né, a doutrina católica ela é sinergista, né? Nós cremos que eles creem que há uma sinergia, ali há uma contribuição humana e uma contribuição de Deus para que essas duas coisas possam se unir, né, e possam cooperar uma com as outras. Nós já acreditamos que é o contrário, a graça e a natureza do homem, elas estão totalmente opostas uma à outra, de forma que somente, né, a graça, né, a gente acredita na graça irresistível, quando a graça de Deus opera no homem, então nós somos, somente dessa forma, nós podemos ser regenerados e aptos a responder a Deus com fé. Então nós temos uma ideia pessimista com relação ao pós-queda, ao contrário do católico. Aqui a doutrina da salvação, que é o que eu falei, o sinergismo. Eles acreditam que tanto o homem quanto Deus, eles cooperam um com o outro para que o homem seja salvo. Aqui, irmão, a doutrina do Espírito Santo. E aqui, irmãos, os católicos creem no Espírito Santo, eles creem no Espírito Santo como Deus, como uma das 3 pessoas da Trindade. Porém, irmãos, por conta da ideia que a Igreja Católica tem de si mesmo, ela acaba apagando o Espírito Santo, ou mesmo ela não consegue responder
qual que é a relação de Cristo com o Espírito Santo? Cristo, ele ascendeu aos céus e nós temos, né, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a promessa de que ele enviaria o outro Consolador. Porém, irmãos, uma vez que Cristo a igreja é a continuação da encarnação de Cristo, eles acabam, de alguma forma, tirando ali a função do próprio Espírito. Eles vão invocar o Espírito na igreja, durante as missas, durante a ministração ali dos sacramentos, mas eles não conseguem explicar qual que é a relação de Cristo com o próprio Espírito Santo. Porque os dois, de certa forma, eles estão juntos ali na igreja, mas eles não conseguem explicar o que cada um está fazendo ali. A teologia sacramental. O catolicismo, ele considera que há 7 sacramentos. O batismo, a confirmação e a Eucaristia, que eles dizem que são os sacramentos da iniciação cristã, e isso está ligado com a conversão do fiel. Eles têm os outros dois, a penitência e reconciliação, e a unção do enfermo, que é o sacramento de cura, e os dois últimos, que é o sacramento da ordem e o matrimônio, que eles dizem que é o sacramento da comunhão dos santos. Nós, irmãos, cremos que há apenas 2 sacramentos ou ordenanças, que é o batismo e a Eucaristia, que é a ceia do Senhor. Irmãos, por que há essa diferença? Nós consideramos, irmãos, que apenas 2 sacramentos por 2 motivos e 2 critérios, que são quais? O primeiro é que para que seja um sacramento ou uma ordenança, precisa ser ordenado pelo próprio Cristo. E o segundo é que precisa haver um sinal pelo qual alguma graça, a graça invisível de Deus, ela é comunicada. Portanto, com exceção do batismo e a ceia, que equivale aí à Eucaristia, qualquer um desses sacramentos, irmão, nós não consideramos porque ele carece de um desses critérios. E é claro que mesmo havendo esses 2 sacramentos, o qual nós concordamos que sejam sacramentos, há diferença em como isso é ministrado e o significado de todas as coisas que envolvem esses meios de graça. Na questão do perdão dos pecados, o católico coloca a questão da penitência e as indulgências, além da doutrina do purgatório. A penitência ela é um sacramento. O católico vai entender que há 2 tipos de pecado: os pecados veniais e os pecados mortais. Os pecados mortais, quando o católico comete, significa ele perde ali a graça batismal. Quando o católico, o catolicismo, eles batizam crianças, e quando a igreja batiza a criança, como a igreja entende ser a mediadora da graça de Deus para o fiel ali, e a igreja católica, ela acredita que ela é a primeira a crer. Como eles arrogam para si a igreja como um sacramento, eles entendem que a fé e a graça, eles são dom de Deus, mas eles são dados à igreja católica. E a igreja católica, sim, eles infundem a graça e a fé através dos sacramentos. Nós entendemos que a justificação, ela se dá pela fé. Os católicos, eles entendem que a justificação, ela é por infusão. Ou seja, como se a igreja católica aplicasse ali, no fiel, tanto a fé quanto a graça. E esses 2 elementos, eles passam a fazer parte
da própria natureza e do ser daquela pessoa. Mas, irmãos, o católico entende que essa graça ela pode ser perdida, assim como a salvação. Isso se dá de que forma? Através dos pecados que eles consideram mortais. Uma vez que o fiel comete um pecado mortal, ele perde essa graça batismal, que acontece ali durante o batismo. E é aí que entra, irmãos, a questão da penitência e a questão das indulgências. Há necessidade do fiel confessar aqueles pecados, e se ele cometer um pecado venial, que é um pecado leve, ele não vai perder a graça batismal, mas ele precisa confessar isso, e o padre ali, ele dá o perdão do pecado. Agora, irmãos, uma vez que o fiel ele comete um pecado mortal, além de confessar o pecado, há ali algumas atividades que o católico vai precisar fazer, e isso vai se dar através de caridade, através da oração, que é justamente essa questão das indulgências. E outro ponto, irmãos, é a questão da doutrina do purgatório, que está ligada, de certa forma, a esses pontos. Se o católico ele comete um pecado mortal e ele não passa ali pelo sacramento, por exemplo, da penitência, e ele morre, ele vai para o purgatório. E ali, irmãos, a própria igreja, ela pode, por meio da indulgência, pagar pelos pecados daquela pessoa. O católico entende que a igreja, eles dividem, na verdade, a igreja em três partes. Eles vão dizer que há a igreja terrena, há a igreja celestial e há a igreja purgatorial. E tanto a igreja terrena quanto a igreja celestial, através da intercessão de Maria e dos santos, eles acreditam que, então, o pecado desses fiéis podem ser perdoados no purgatório. E aí que há a questão das orações pelos mortos. Como eu disse, a Igreja Católica, ela diz que ela é a primeira a crer. E por isso que é por meio dela que a fé e a graça elas são infundidas no fiel. A doutrina de Maria, a Mariologia, essa também a gente vai ver com um pouco mais de detalhes após esse slide. E a doutrina da igreja, que é essa questão da Igreja Católica se dizer mediadora da graça entre os homens. Então, irmãos, eu vou querer tratar um pouco mais de detalhes duas das doutrinas católicas. A gente não vai ter tempo para ver todas elas, mas eu queria salientar essas duas, que é a questão da sucessão apostólica, que é o papado, e a doutrina de Maria. Então, irmãos, o que é o papado? Os católicos, eles acreditam que nesse texto, onde eu vou ler o texto, que é Mateus 16, do verso 13 ao 18. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurados és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, os católicos vão dizer que Pedro
ele foi o primeiro papa. E a partir daí, como Pedro, ele é a pedra onde Cristo vai edificar a igreja dele, então, daí vem a doutrina da sucessão apostólica. Então, Pedro é o primeiro papa, e a partir daí, a gente vai ver numa linhagem, né, católica ali dos papas, a gente vai ver vários papas que vão aparecendo durante a história. Agora, irmãos, será que essa é realmente a interpretação bíblica? Será que a gente consegue olhar para esse texto e enxergar a ideia de que Pedro ele foi o primeiro papa e então, como consequência, morte após morte, novos papas apareceriam? Irmãos, a gente consegue, desse texto, nós, evangélicos, algumas interpretações para esse texto. E eu vou colocar aqui algumas delas. A primeira é de que Cristo, alguns evangélicos vão dizer que nesse texto a pedra, né, que é dita aqui, é o próprio Cristo. E nós temos, sim, outras passagens, onde Cristo aparece como pedra, né, como a pedra angular, por exemplo, que os construtores rejeitaram, vieram a ser a principal pedra. Então, essa ideia, né, de Cristo como o fundamento, ela é uma ideia verdadeira, mas aqui, né, e o entendimento meu do texto, é de que Cristo aqui, ele não aparece como fundamento, mas ele aparece como edificador da igreja. Ele diz ali, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Uma outra interpretação possível é de que o texto, na verdade, o fundamento que é dito aqui, ele está fundamentado no quê? Na confissão de Pedro. Como que Pedro responde ali a Cristo? Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o fundamento aqui, no caso, seria a própria fé de Pedro. Uma outra possibilidade aqui também, irmãos, é que Pedro aqui, ele é um apóstolo representativo. Então, aqui, Pedro, ele representava os apóstolos. De que forma nós podemos sustentar essa ideia também? Efésios 2, 19 e 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então veja, irmãos, que a igreja de Cristo ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. E esse texto de Efésios 2, aqui nós podemos fazer uma analogia de que forma? Os apóstolos aqui é o ensino do Novo Testamento e os profetas o ensino do Antigo Testamento. Então essa é a ideia do texto. Um outro texto escrito, inclusive, pelo próprio Pedro, em 1 Pedro 2, do 4 ao 5, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então nós todos, irmãos, também somos chamados de pedras vivas. Então, irmãos, nós concluímos que não há qualquer ideia aqui de um papado, de que o Papa ele é o vigário de Cristo, é aquele que é a representação visível de Cristo aqui na Terra. Quando nós vamos olhar na própria história, a gente vê na própria linhagem ali dos papas, nós vamos encontrar nomes ali de pessoas que eram meramente reis,
eram líderes militares, eram governadores que tinham grandes terras e que não tinham qualquer espiritualidade e qualquer envolvimento com a própria Igreja de Cristo. Outra ideia também na história é de que o papado ele foi criado como uma forma de unir a igreja. A igreja, em determinado período, ela começou a se dividir, então houve a necessidade de criar uma liderança, né, ali autoritária dentro da igreja, para que houvesse uma união da própria igreja. Então, irmãos, a gente vê que, na verdade, essa ideia do papado, ela vem totalmente de fora das Escrituras. Os católicos, eles vão até as Escrituras para tentar, na verdade, justificar um pressuposto que eles trouxeram de fora, quando, na verdade, eles deveriam fazer o contrário. Eles deveriam ir à própria Escritura para explicar algo, para aceitar ou mesmo rejeitar alguma ideia que venha da própria tradição. Então, irmãos, nós rejeitamos completamente a ideia do papado. Não é necessário, irmãos, que há um líder supremo dentro da igreja para tratar de todas as questões. Nós vemos mesmo a própria autoridade da própria igreja para poder resolver alguns problemas. Claro. Nesse texto de Mateus 16, já desmantela essa questão papal. Quando Jesus fala para Pedro, eu falo, digo que tu és Petros, que significa fragmentos de pedra, pedrinha. Jesus está dizendo, você é uma pedrinha, e sobre essa pedra, que é rocha, edificarei minha igreja. Então já desmantela em Mateus 16. Jesus está falando no literal ali, você é pedrinha. Sobre esta rocha eu vou edificar minha igreja, que é Cristo. Então, já em Mateus 16 já desmantela já o papado. Exatamente. Essa, né, como eu disse, essa é uma interpretação, né, que os evangélicos recorrem, né, de que Cristo ele é essa pedra, né, que ele diz no texto. E, irmãos, a doutrina de Maria, que não poderia passar batido aqui. Então, irmãos, quando nós olhamos a Mariologia, né, que é a doutrina de Maria, a gente vai ver um paralelismo forçado com relação a Cristo, de maneira que não se pode justificar. E aqui eu queria colocar 5 pontos sobre Maria que os católicos ensinam. E o primeiro deles é com relação à predestinação de Maria. E aqui os católicos fazem um paralelo de Eva com Maria. Eles vão dizer que assim como uma mulher, que é Eva, contribuiu para a morte, também uma outra mulher, Maria, contribuísse para a vida. Então, irmãos, essa é a primeira analogia que os católicos fazem de Maria com o próprio Cristo. Eles vão dizer que o primeiro Adão, né, o próprio Adão, ele desobedeceu a Deus. O segundo Adão, Cristo, né, ele obedeceu perfeitamente a Deus. Até aí, a gente concorda. Mas olha agora, irmãos, eles vão colocar primeira Eva, a própria Eva, desobedeceu a Deus. A segunda Eva, Maria, obedeceu a Deus de uma forma perfeita. E nessa questão, irmãos, da predestinação também, nós cremos, claro, que Maria, né, ela foi predestinada para conceber o Filho de Deus. Mas, irmão, nós discordamos, né, como os católicos dizem, que era necessário uma aceitação de Maria para que a encarnação do Filho de Deus acontecesse.
Irmãos, indo ao texto bíblico, nós só temos essa analogia feita entre o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Cristo, nós só temos isso com relação a Cristo. Olha o que diz Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, que é Cristo, muitos se tornarão justos. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Portanto, irmãos, nós não encontramos nenhum paralelo entre Eva e Maria nas Escrituras. Isso, irmãos, é invenção dos católicos romanos, que foi se desenvolvendo durante a história da igreja, por meio da tradição. O segundo ponto é com relação à concepção imaculada de Maria. O catecismo da Igreja Católica vai dizer: por uma graça e favor singular de Deus onipotente, e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, e a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada intacta de toda a mancha do pecado original no primeiro instante da sua concepção. Ou seja, o católico vai dizer que a partir do momento da concepção ali de Maria, a partir daí, ela não pecou. Mais ainda, irmãos, a gente vai encontrar em outros textos em que o catolicismo se apoia da tradição, dizendo que Maria ela foi preservada do pecado original e ela perpetuamente permaneceu sem pecado por toda a sua vida. No anúncio, irmãos, na anunciação ali feita pelo anjo Gabriel de que Maria teria um filho, e esse filho seria o Filho de Deus, os católicos vão usar duas passagens para justificar esse entendimento sobre Maria. Eles vão dizer que em Lucas 1,30 diz que o anjo, começa ali a conversa com Maria e ele diz: achaste graça diante de Deus. E o outro texto, também em Lucas 1, um pouco mais para frente, Maria responde com fé, dizendo: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. É difícil, irmãos, a gente olhar para esses textos e justificar de alguma forma todo esse entendimento com relação a Maria. Um outro ponto que o católico vai ensinar é que Maria foi virgem perpetuamente. Novamente, irmãos, não há qualquer fundamento bíblico que afirme essas coisas. Em Lucas 2,7 vai dizer: e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ou seja, irmãos, se há um filho primogênito, obviamente, houve outros filhos. Em Mateus 1, 24 e 25, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ali, irmãos, a palavra, quando ele diz, contudo não a conheceu, essa palavra conheceu, ela tem um sentido de um relacionamento íntimo. Ou seja, Maria ela não teve relações com José enquanto Cristo não nasceu. Ou seja, depois desse acontecimento, Maria sim, ela teve relações íntimas com José, além de outras passagens que demonstram que Maria teve outros filhos e Cristo tinha irmãos. Um quarto ponto, irmãos, e uma negação clara
do Solus Christus é que Maria, ela se tornou participante dos sofrimentos de Cristo na cruz. Diz novamente o Catecismo da Igreja Católica: a bem-aventurada Virgem manteve fielmente a sua união com o Filho até a cruz, junto da qual esteve de pé, não sem um desígnio divino. Padeceu acerbamente com seu Filho único e associou-se com o coração de mãe ao seu sacrifício, consentindo amorosamente na imolação da vítima que dela nascera. Então, irmãos, o católico entende que Maria, ali aos pés da cruz, com todo aquele sofrimento, né, e aqui nós... o sofrimento de Maria justifica, né, porque ela era a mãe de Cristo, e nós concordamos com isso. Mas, irmãos, de forma alguma, Maria cooperou ali e se tornou parte do sacrifício de Cristo. Nós acreditamos que Cristo, irmãos, ele tomou todo o cálice da ira quando ele morreu pelos nossos pecados. Não há ninguém, irmãos, que pudesse estar ali junto com Cristo e que fosse apto a fazer tal obra. É somente Cristo que sofre e morre pelos nossos pecados. E, por fim, a doutrina da ascensão de Maria. E aqui, o Papa Pio XII, um papa bastante conhecido entre os católicos, ele vai dizer: a Virgem Imaculada, preservada e imune de toda a mancha da culpa original, terminando o curso da vida eterna, foi elevada ao céu em corpo e alma e exaltada pelo Senhor como rainha, para assim se conformar mais plenamente com o seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte. E como consequência disso, irmãos, Maria, uma vez que ela ascendeu aos céus, não somente em alma, mas também em corpo, com essa ideia, a gente entende que Maria, então, de alguma forma, ela participou também da ressurreição de Cristo, uma vez que ela é a única crente no céu que tem corpo. Então, veja, irmãos, essa ideia da Mariologia é uma ideia absurda. Não há, irmãos, qualquer fundamento bíblico para nós crermos todas essas coisas a respeito de Maria. Nós cremos sim que Maria foi um exemplo de fé, quando ela mesmo diz ao anjo: cumpra em mim a tua palavra. A gente vê que Maria ali teve um temor diante de Deus. Talvez ela deve ter pensado ali: por que eu, né? Por que o Senhor me escolheu para uma obra tão maravilhosa, pecadora como eu sou? Então, irmãos, não há qualquer ideia ou justificativa bíblica para que a gente creia nessa doutrina, que é uma heresia muito grave. E é por isso, irmãos, que Maria, então, ganha um papel diferente dos demais dentro da igreja. Maria vai ser chamada de advogada, de corredentora com Cristo, de mediadora. Então, ela, de rainha, né, como nós vimos, ela vai receber nomes, né, que são ideias, enfim, que são rejeitadas por nós, né, evangélicos. Deixa eu contar a minha experiência. Claro. Quando eu era jovenzinha, que eu era católica romana, eu escutei a seguinte frase: ninguém chega aos céus se não for via Maria. Pois é. Para Maria Tour era até um encontro de jovens, não sei. Se não for via Maria Tour, você não chega. Quando a gente olha, né, todas essas doutrinas, né, o resultado de fato é a idolatria, né?
E por fim, irmãos, eu queria colocar aqui algumas aplicações. Como eu disse, irmãos, a questão da tradição, nós não precisamos negar a tradição, né? Nós temos as confissões, que inclusive nós utilizamos, né, como um apoio, como uma forma de não se desviar, né, das doutrinas centrais da igreja, e para que a gente possa conhecer essas doutrinas de uma forma sistemática. Nós temos os nossos catecismos, que nós usamos, por exemplo, com as nossas crianças, que são documentos bastante preciosos e que, de fato, ajudam na edificação da igreja. Nós temos os nossos credos, livros, né, de autores que contribuíram, né, com o entendimento, com o próprio entendimento das Escrituras. Mas o fato, irmãos, é que nós sempre devemos levar esses ensinamentos que vêm fora da Escritura. Nós devemos levar isso à própria Escritura e ver o que as Escrituras dizem a respeito disso, para ver se de fato todas essas coisas são verdades. Lembrando, irmãos, que homens são falíveis, né? Somente as Escrituras elas são infalíveis a comunicar a verdade a nós. Uma outra aplicação é que nós estudemos as doutrinas essenciais da nossa fé. Se nós estudarmos as doutrinas essenciais da nossa fé, nós não cairemos nesses erros. Então, estudem as doutrinas essenciais, ore e convide um católico. Provavelmente aqui todo mundo deve conhecer um católico, e muito provavelmente esse católico deve conhecer muito pouco das Escrituras. Então, chame o católico para estudar as Escrituras com você. Sejamos, irmãos, como os irmãos de Bereia em Atos 17, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, irmãos, todas as vezes nós devemos fazer isso. Vocês devem fazer isso com as minhas palavras aqui, com a palavra do Elmer, do Guilherme, com todo mundo que vir a dar algum ensino. Nós devemos sim, sempre, levar isso até as Escrituras para ver se as coisas de fato são assim. E por fim, irmãos, utilizando o texto de 1 Pedro 3,15, lembre-se primeiro de santificar a Cristo em vosso coração. Antes, irmãos, de nós irmos defender a nossa fé, antes de falarmos o Evangelho e de alguma forma conversar ali e dialogar com católicos romanos, ou seja, outras seitas, outras religiões, nós devemos primeiro santificar Cristo em vosso coração. E assim, então, nós estaremos preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão que há em vós. Então, essa ideia do católico praticante, esse é um dos problemas, né? Quando a gente viu, por exemplo, o segundo fundamento do catolicismo romano, da ideia de que a igreja ela é mediadora da graça entre os homens, o fato do católico participar das missas e participar ali dos sacramentos, isso traz salvação
a ele. E é por isso que, então, o católico ele não estuda as escrituras, ele vai ler as escrituras e vai falar, isso aqui é muito difícil. Se você tiver a experiência de ler com um católico a Bíblia, você vai ver que ele não entende, né? Porque não tem esse incentivo da própria igreja, porque basta o católico estar dentro da igreja, basta ele passar ali pelo batismo, por todos aqueles sacramentos que eles creem, isso é suficiente para que ele seja salvo. Então não há essa ideia de incentivar o conhecimento da verdade através das Escrituras. Então, irmãos, foi isso que eu preparei. Claro que há vários outros pontos, né? Nós poderíamos detalhar muito mais sobre cada aspecto ali que a gente abordou aqui, mas, né, infelizmente, a gente não tem tempo. Mas, antes de finalizar, eu queria abrir, né? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta ou algum comentário sobre. Realmente foi muito profundo esse estudo que você deu aí. Eu creio até que não é qualquer igreja que abre essa oportunidade para os seus membros para estar dando uma lição tão profunda como é, tão complexa como é. Então, assim, isso serve de alerta para mim, eu acho que para os demais irmãos, para a gente estudar mais a palavra de Deus, a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo. Por quê? A palavra de Deus fala que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Por quê? Porque elas só se discernem pelo Espírito. Então, assim, se a gente lê a palavra de Deus, a gente vai rebater e combater essas heresias que nós ouvimos de Deus. Bom. A questão das imagens, né? Eu não cheguei a me aprofundar tanto nessa questão, mas eu vejo que assim o católico, né? Assim como as pessoas, enfim, às vezes elas têm essa necessidade de ter algo tangível, sabe? Que ela possa ver ali, e então ela atribui algum significado, né, para objetos, né? Que é aquela questão que diz em Romanos 1, né? De as pessoas deixarem de adorar a Deus e passam a adorar as coisas criadas, na verdade. Elas acabam atribuindo um valor e acabam adorando, né, as próprias imagens. E o católico faz justamente, né, a imagem do quê? Né, de Maria e dos santos, né, que é o que eles veneram pelo que eles acreditam, né, que sejam, né, quem é Maria e quem são, né, e quem foram os santos. Então, é uma ideia... Enfim, eles trazem isso para ter uma forma de eles poderem ver aquilo, né, pegar aquilo. E como o católico tem essa questão de você consagrar, né, elementos da natureza e dar aquilo trazer de alguma forma algum poder àquilo, né? E a Igreja Católica ela tem essa ideia e acredita que ela pode fazer isso como mediadora e como de forma a atribuir graça ou algum significado naquilo. Então eles acabam adorando, né, essas imagens, mas como forma de adorar, não em si a imagem, né, mas o significado daquela imagem para eles, né, que é idolatria. Mas aí já é uma contradição muito grande. Porque em João 4:24, o próprio texto fala: Deus é Espírito, e importa que seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. Aqueles diálogos, Jesus com Maria, com a mulher lá, samaritana, ela achava que tinha um lugar específico para adorar. Aí quando ele cita isso aí. Então isso já está quebrando o entendimento deles, que está totalmente contrário ao que já falaram. Exatamente, quer trazer, né, esse ensinamento para ver o que a própria Escritura
nos diz a respeito. Mais alguma pergunta? Existe alguma relação de quais são os pecados mortais e aqueles que são mais leves? Ou tem no catecismo deles isso? Ou a gente consegue encontrar isso em algum lugar? Então, Rê, sinceramente, eu dei uma pesquisada e eu sei que, por exemplo, o suicídio, né, e os pecados que são mais relacionados aos 10 mandamentos, eles consideram esses pecados como pecados mortais. Mas para eles não é pecado. Isso, e aí no caso, Rei, quando comete esse pecado, eles perdem a graça batismal. E aí o católico, a liderança católica entende que essa pessoa vai para o inferno se ela não passar, então, pela penitência e... É um ótimo ponto de partida para conversar com qualquer católico sobre a depravação, porque todo mundo então já está pecado mortal, está todo mundo morto. Exatamente. Exatamente. Sim. Essa questão de leitura, eu lembro que logo que eu fiz a primeira comunhão, eu já tinha uns 11 anos, eu fiz a primeira comunhão meio velhinha já, pela tradição católica eu já era meio velha. E eu queria estudar que nem uma louca. Então eu com 12 anos já participava de estudo, porque eu queria achar na Bíblia onde é que estava que Maria tinha ascendido ao céu. É a primeira vez que eu li foi atrás de ler a Bíblia foi por causa disso. Mas onde é que está? Se a Bíblia é a palavra de Deus, tem que estar aqui. E eu lembro que eu li o Novo Testamento inteiro, não entendia nada, mas eu li inteirinho procurando, de Mateus ao Apocalipse, e não achei nada. Se você procurar na tradição, você vai ver aí um monte de coisa escrito a respeito disso. Não tinha nada, eu fui procurar escrito. Foi assim que eu comecei a... Esse é um ponto bem relevante da Igreja Católica. A Bíblia não é a base de fé deles. Exato. Então não tem problema não estar na Bíblia. Porque se o Papa disse, se a autoridade disse, se a tradição disse, ok. Mas eu não entendi assim. Sim, não é. E a gente também não concorda com isso. Não, foi assim que eu comecei. Eu não sabia. Por isso que eu falo assim, nunca. Eu falei isso no dia do almoço com o pastor Paulo. Nunca fez tão sentido para mim uma coisa como é a escolha. Porque eu era jovenzinha e eu tinha essa sede de aprender e não sabia por que eu queria fazer. Mas é porque Deus já tinha escolhido. E eu tinha essa sede de procurar e ler um monte de coisa e estudar, porque procurava a verdade da palavra, não achava. Entendeu? Você? Vai. Só uma coisa, né? Às vezes a gente tem a falsa ideia de que a gente vai falar com os católicos, então eles não leem a Bíblia, então eu já li muito, eu tenho um bom conhecimento, eu vou destruí-los no conhecimento disso. Só que, de fato, eles não se aprofundam, mas eles ouvem muito. Né? E aqueles que se dispõem a falar, que são os padres, eles também falam muito. Você não vê católico reclamando que a missa é longa, que tem que andar daqui até Aparecida de joelho. Eles não têm esse tipo de problema. Então, assim, eles têm uma fé em algo falso, mas eles fazem isso com um extremo zelo totalmente errado. Então, assim, quando você for falar com um católico, você pode ter certeza que ele já foi catequizado, já foi doutrinado durante anos. E ele está durante anos ouvindo sempre a mesma coisa. Então, ao ponto de você tocar nesse assunto, você não vai estar destruindo argumentos, mas vai estar derrubando um ídolo, um estilo de vida dele está durante muitos anos. Então, não só falar com eles para trazer conhecimento e destruir argumentos, mas você tem que ter também o zelo e ir de maneira amorosa para mostrar que, de fato, você tem zelo, mas o seu zelo está no objetivo errado. Você precisa ter zelo nisso, né? Então, porque senão a gente às vezes vai com uma certa superioridade, achando do tipo, eu conheço as escrituras, e de como ele não conhece, mas a gente tem que ter esse zelo. Tanto que
pentecostais e por aí vai. Mas não, para que a gente tenha pontos chaves de fazer contatos e levar a eles a verdade do Evangelho. Né? É verdade. Minha mãe sempre ela pergunta para mim, mas como é que vocês falam de Maria na tua igreja? Toda vez ela volta nesse ponto. Vocês falam, não, Maria foi alguém que se foi serva como todos os outros santos foram, né? A gente tem a Ana, tem tantos personagens na Bíblia feminina que se expuseram, né? Maria também, a gente só não coloca ela na mesma como mediadora. É um exemplo de fé, né? Então, Um exemplo de minha fé. mãe, ela não lê, ela não se aprofunda, mas a tradição é realmente isso que ela falou. É muito forte, então a primeira coisa que ela fala, mas como que é Maria na sua igreja? Ela sempre fala isso, porque também tem aquelas igrejas que quebram o santo, a gente já viu isso em vários lugares, então a primeira coisa que ela me pergunta é isso, se a gente quebrava santo. Um ponto acho que é importante, e mexe com a evangelização católica, de certo entendimento, eles nos acusam que nós modificamos a Bíblia, né? Quando a Bíblia deles, na verdade, tem lá os livros apócrifos, não sei se é 6 ou 7. Uhum. A gente sabe que, na verdade, foram eles que acrescentaram esses livros nos concílios. Então, acho que é importante dar uma palavra sobre a questão da diferenciação dos livros apócrifos, porque de vez em quando a gente é acusado disso. Pô, vocês não estavam a Bíblia de vocês tem menos livro. Entendi. Eu confesso que assim, eu não cheguei a me aprofundar assim na questão dos livros apócrifos para dizer se por que, né, que eles nós não consideramos os livros apócrifos como inspirados por Deus. Não sei se Mas que a gente usa eles como livros históricos. isso não infalíveis, né? Não despreza. Resumindo, é assim, o cânon que a gente tem hoje dos 66 livros, eles foram realizados porque a escritura, ela interpreta a escritura. Então, quando há algo concordância quando um texto concorda com outro texto dentro de uma doutrina, então isso é chamado de cânon para nós, que somos protestantes. Para a Igreja Católica, esse cânon, ele carrega a tradição. Então, se aquele livro apócrifo, ele concorda com a tradição de Maria, do livre-arbítrio, de outras doutrinas deles, de Eucaristia, tudo isso, então também é cânon. Então a diferença é essa. A gente vai tratar como cânon aquilo que as escrituras concordam entre elas dentro daquele assunto. Eles não, eles vão incluir os livros que concordam com a tradição. Que foram incluídos historicamente. Exatamente. É assim, é uma explicação bem simplista, mas é basicamente isso aí que vai ser toda a diferença. Só um comentário final sobre isso que me ajudou muito. Tem todas as questões históricas que eu confesso que eu não estava apto para falar, né? Mas muitas vezes o católico, assim, uma dificuldade de conversar com o católico é essa noção da tradição, porque de fato para ele não importa se não está na Bíblia. É a igreja que deu a Bíblia. O católico tem essa visão. Então se você falar para ele, isso não está na Bíblia, ele vai falar, não, mas a igreja que deu a Bíblia e a igreja que traz o ensino. E isso tem influência na visão deles de formação do cânon, porque é a igreja que deu a Bíblia. Só que a visão que é compatível com a história, tanto de como foi formado o cânon, quanto com a própria Bíblia, não é que a igreja deu a Bíblia, mas que a Bíblia se impôs à igreja. Então, quando a gente olha, por que os concílios fizeram os cânones? Começaram a surgir diversos falsos textos que se arrogavam inspirados. E nesse contexto a igreja precisou falar, não, esses são os livros que a igreja recebeu desde sempre e que a igreja reconhece como inspirados. Então não foi assim, não, a partir de agora a gente vai pegar esses livros porque a gente acredita neles. Esses são os livros que a gente recebeu dos apóstolos. Esses são os livros que a igreja crê desde os pais apostólicos. Então tem dois pontos que eu acho que ajudam muito nisso. Um deles é, quando você vai olhar para os pais apostólicos, os escritos deles, você vê eles citando os livros bíblicos como inspirados, apesar de eles citarem os livros apócrifos, mas não necessariamente como inspirados. Mas mais ainda, quando você olha para a Bíblia, você tem o testemunho da Bíblia
santo instruiu, coisas difíceis de entender. Então você tem a própria Bíblia falando do escrito de Paulo. Você tem a Bíblia testificando da autoridade de Pedro. Você tem diversos. Você tem, por exemplo, em Coríntios, Paulo citando Lucas como palavras de Deus, citando uma passagem de Lucas. Então você tem tanto essa questão de que o cânon se impôs, não foi algo que a igreja definiu arbitrariamente, quanto que a Bíblia também testifica da própria Bíblia, né? Para ajudar a mostrar para alguém porque a gente crê na Bíblia como ela é, né? Aí tem diversas outras questões que são importantes, mas eu não vou conseguir falar, não vou saber falar aqui, então melhor nem pegar. Valeu. Mas, Só para por causa do tempo, vamos continuar as perguntas lá fora, para a gente não se alongar mais. Quem tiver pergunta pode fazer. irmão, mas não precisa perguntar só pra mim não, tá? Deixa eu só dar um aviso, é que semana que vem é carnaval, então semana que vem não vai ter estudo no sábado, porque algumas pessoas, vai ter algumas atividades e tudo mais, então a gente não vai ter estudo no sábado, devido ao feriado, e aí no outro a gente retorna Espiritismo. Então semana que vem não tem, no outro retorna com o tema Espiritismo. Irmãos, vamos só... Vamos só fechar com uma oração, irmãos? Senhor, Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos. Primeiramente, Pai, pela tua palavra, que o Senhor nos mantenha fiel a ela, Senhor Deus, que todo ensinamento, Pai, que venha de fora dela, que nós possamos, Pai, assim como nossos irmãos em Bereia, possamos, ó Pai, levar tudo, Pai, cativo à autoridade, Pai, da sua palavra. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, que o Senhor abençoe o nosso final de semana, abençoe o teu culto, Senhor Deus, amanhã, que prestaremos ao Senhor, e que o Senhor nos dê ainda, Pai, no dia de hoje, uma comunhão, Senhor Deus, e que nós sejamos agraciados, Pai, por isso, e edificados. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Semana que vem você dá. Se o seu carnaval.